Não pode não. Seja bem-vindo, pastor. Pai do Senhor, pode entrar e ficar à vontade. Pai do Senhor, pode entrar e ficar à vontade. Estão tentando trabalhar, né? Pra ficar bem, né? Depois desse logo aqui, tá? Certo? Mas você vai entrar, não tem, não vou nem colocar a vinheta, tá? Deixa eu ver se dá tempo. Olá a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez é uma grande honra estar aqui para falar um pouquinho de Jesus, aprendermos com Deus, para aprendermos com Deus, vivenciar mais um sábado na presença do Senhor. Quero agradecer a presença de todos que estão na escuta, que Deus em Cristo possa recompensar, abençoar a cada um. Antes de entrar na palavra, eu quero fazer um minutinho de oração. Deus eterno, Deus amado, eis aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, que possamos ser abençoados e agraciados por intermédio da Tua palavra. Assim lhe clamamos em nome de Jesus. Amém. Quero deixar nessa tarde uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, verso 25 em diante. A parábola do bom samaritano, que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o teu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: Vai e procede de igual modo. Então eu vejo nesse texto, baseado nesse texto de Lucas, sobre a parábola do bom samaritano, eu quero perguntar para mim e para você: qual é o seu chamado?
qual é o seu chamado, o seu ministério na presença do Senhor? O chamado do Senhor é muito mais do que um Ei-Psil, vem aqui. Né? Vimos que qualquer convocação, antes de tudo, é um chamado à renúncia, a doar-se, a comprometer-se com a verdade. É amar a Deus sobre todos, acima de tudo, né, como acabamos de ler aqui, e é amar ao seu próximo como a si mesmo. Né? É entender que o amor é a avenida principal que o Senhor usa para transformar vidas, né? Como está registrado em Romanos 13:10, que diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Né? Então vimos, por isso que o intérprete da lei disse para Jesus, né? Quando ele disse assim, o que está escrito a lei, como interpreta? Ele já foi para os 2 principais mandamentos da lei. Por quê? Porque ele era intérprete da lei. Então ele conhecia muito bem qual eram os 2 maiores mandamentos. E ele disse para Jesus, né? E a parábola do bom samaritano era um espelho para avaliarmos, né? E quem sabe redescobrirmos o nosso chamado. Por quê? Porque podemos ver, né, que o ensino de Jesus, como sendo uma coleção de atitudes, onde vários personagens, né, agiam de maneira diferente diante da mesma situação. Vemos que o homem ferido representou, né, para cada um deles, né, o que o homem ferido ele representou para cada um, né, que estavam diante dele. Né? Para o intérprete da lei, vimos que o homem ferido era um tema para discussão. Né? Vimos bem claro no texto a qual lemos, né, que o perito da lei e o ferido não havia nenhuma ligação. Primeiro porque o intérprete da lei estava querendo provar Jesus, né? Querendo experimentá-lo. E o ferido fazia parte de uma parábola, de uma demonstração, de uma ilustração de Jesus. Então não tinha nenhum interesse o intérprete, né, da lei com o ferido. Né? Só era tema para discussão. Portanto que ele perguntou, quem é meu próximo? Né? Mas o interesse do intérprete era ele mesmo. Né? Ele coloca Jesus à prova, quer saber, quer fazê-lo tropeçar. Quer fazer Jesus tropeçar nas suas próprias palavras, ou nos próprios mandamentos. Né? Não existe compadecimento, dor, nem sequer esperança, né, de algo em favor do homem caído. Né? As suas palavras, elas contradizem as suas ações. Né? A sua oratória não condiz com a sua prática, porque ele era intérprete da lei. Né? E apesar disso, a sua pergunta é de alguém que realmente está interessado no reino. Mas o que eu faço? Como ele disse, ele perguntou, né? Mestre, o que hei de falar? O que farei para herdar a vida eterna? Né? O que farei para herdar a vida eterna? Então essa é uma pergunta de uma pessoa que está interessada no reino. Mas as intenções dele eram outras. Ele conhecia o caminho, porque era intérprete da lei. Sabia o que tinha que fazer, porque ele era intérprete da lei. Né? Mas vemos que entre aquilo que falamos e praticamos, pode haver um grande espaço. Né? E às vezes nos encontramos da mesma forma.
Há um grande espaço naquilo que eu falo, naquilo que eu pratico. Porque falar, conhecer, não é praticar. E sabemos e entendemos que nos interessamos por todos os ensinamentos dados por Deus através da sua palavra. Né? Buscamos, interessamos por todo o conhecimento, todo o ensinamento, né? Através de quê? Dos congressos, seminários, treinamentos, pregações. Né? Temos conhecimento, mas o que adianta a gente ter tanta informação e a ausência da prática predomina? E Jesus incentiva ele. Jesus disse, das nossas palavras, muito bem, você sabe, você conhece. Faz isso e você vai viver. Né? Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave, né? Que Jesus diz ao intérprete da lei. Você conhece e você sabe. Então, faz isso. Não basta ter conhecimento. Não basta ter informação. Não basta conhecer a palavra. Precisamos praticá-la. Colocar em prática para nós viver. Para nós vivermos. Para termos a vida eterna. Pôr em prática aquilo que você conhece. Toda a informação que você tem sobre Deus, coloque em prática. Era isso que Jesus estava dizendo ao intérprete da lei. Faça, coloca, né, em prática e viverá. Tiago fala, né, para não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque aquele que ouve é como um varão que se olha no espelho, logo após você lembra de como é a sua afeição, o seu rosto. E é por isso que ele fala para mim e para vocês. Sejamos praticantes. Praticantes da palavra. Não somente conhecedores do Evangelho, mas vivenciarmos o Evangelho. Isso é a diferença. Se a obra e o chamado forem vistos apenas na perspectiva do intérprete da lei, seremos apenas temas para discussão. Né? E continuará existindo milhares de feridos, caídos nas estradas da vida, à procura de resposta de alguém que se compadeça para ajudá-lo. Não basta eu conhecer a palavra, eu tenho que praticar ela. Jesus disse, fazer isso e viver, né? Fazer isso, praticai, para que possamos ter vida, e vida com Ele, vida eterna. Né? Não apenas termos base para discussões, conhecer a palavra para discuti-la, mas conhecê-la para praticá-la, para evidenciar o amor a Deus e ao próximo, né? Que são as bases do Evangelho, é a base da lei de Deus, é a base de todos os mandamentos, como nós vemos em Romanos, que aquele que ama o seu próximo não faz mal a ele, né? Porque o cumprimento da lei é o amor. Né? E para os salteadores, o homem ferido era alguém para ser usado e explorado. Né? Os ladrões o exploraram, deixando-o quase morto. Pensemos um pouco sobre a perspectiva dos ladrões. Né? Eles refletiram no valor do roubo, né, e não no valor da vida. Priorizaram as posses e os bens. A existência ficou em segundo plano. Valores invertidos, valores referentes à vida. Os valores foram invertidos. Né? Para eles, o homem oferecia algo que lhe acrescentaria. Né? Suas intenções eram extrair algo, adquirir alguma coisa de tal forma que o deixaram semi-morto. Né? Da mesma forma, nosso chamado, nosso ministério, não pode ser uma fonte de distração para ninguém. Né? O nosso chamado, como o nosso ministério, deve ser uma atitude de entrega e não distração. Onde investimos com a nossa própria vida. Foi o que Jesus disse, né? Que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perdê-la por causa de mim, ganha-la-á.
Né? Então é uma atitude, nosso chamado, nosso ministério é uma atitude de entrega e não de extração. O perder a vida por amor a Jesus é o maior investimento que um verdadeiro discípulo de Cristo pode ter. Perder a vida, perder seria um investimento. Muitas coisas nós temos que perder em nossa vida para poder ganhar outras. Muitas coisas, por isso que eu disse no começo, a convocação é uma renúncia. A convocação, ela tende a renunciar, como Jesus disse, que aquele que quer seguir tem que se negar, tem que renunciar. Tomar a cruz e seguir. Então a convocação chamada de Deus exige uma renúncia, exige uma entrega. Não é uma extração. E na morte, a nossa própria vontade e direitos, que encontramos sentido para viver. Somente na nossa morte, que morte é essa? Física? Não. A morte das nossas vontades e dos nossos direitos é que encontramos sentido para viver. E que sentido é esse? Cristo. Só quando alcançamos a Cristo, quando nós renunciamos a nós, renunciamos nossas vontades, quando renunciamos nossos direitos, assim nós alcançamos o privilégio de sentir da vida de Cristo. Assim alcançamos as promessas de Deus. Assim alcançamos o favor divino em nossas vidas. Poderíamos dizer que para Deus é perdendo que se ganha. Na presença de Deus, na vontade de Deus, é perdendo que se ganha. Para que uma árvore nasça, é necessário que a semente morra. Porque se a semente não morrer, ela não germina. Se ela não germinar, ela não nasce, ela não cresce, ela não dá frutos. Para que eu possa germinar, crescer, desenvolver, e dar frutos para Deus, dar frutos para o próximo, dar frutos para a minha sociedade, dar frutos aos que estão ao meu redor, eu preciso morrer para mim mesmo, morrer para as minhas vontades, para os meus direitos, para que eu possa crescer e dar frutos. Então, para os salteadores, o homem só foi uma oportunidade de aumentar as suas posses e seus bens. Não vamos distrair a Cristo somente com a oportunidade de aumentar nossas posses e nossos bens. Isso é muito mais do que nós vamos ter em Cristo, uma pessoa que está aqui, que morreu por nós, para nos que ele pessoalmente, materialmente, deixou de ver muito forte, mas ele nos dá muito mais que isso. Ele quer muito mais que isso. A vida e a abundância é muito mais do que prazeres terrenos. É vida reta, justa com Deus. Viver é muito mais do que ter o fôlego divino que nós respiramos. Viver é ter uma vida, um relacionamento íntimo com Deus. Porque quem não tem relacionamento com Deus está morto. Quem não tem relacionamento com Deus vive uma morte espiritual, vive distanciado, e morte significa isso, separação de Deus. Porque Deus é a vida. E para os religiosos, o sacerdote, o levita, para os religiosos era um problema, um ferido, o homem ferido era apenas um problema a ser evitado. Mesmo no caminho, no mesmo caminho vinha o sacerdote, o levita, eles estavam no templo, cuidando das coisas de Deus. Quando percebem o ferido, passam para o outro lado. Evitam até mesmo proximidade. Cuidavam das coisas de Deus, mas parecia que isso era tudo que os seguiam, desconsiderando o amor ao próximo. A prática dos religiosos era restrita às 4 paredes do templo.
Não podemos nos esquecer que a palavra igreja, né, no próprio grego, é eclésia. E eclésia significa chamados para fora. Logo, ser igreja é ser chamado para fora. Lembremos que Jesus disse que somos sal da terra e luz do mundo. Se o nosso chamado, o nosso ministério não atravessar as paredes do templo, o efeito que causaremos será quase imperceptível. Por quê? Será como acender mais uma lâmpada em Las Vegas. Para quem não conhece Las Vegas, Las Vegas é a cidade das luzes, né? Tudo lá é iluminado. Tudo lá tem luz para tudo que é canto, né? Essa cidade norte-americana. Eu acender uma luz em Las Vegas não faz diferença. Mas eu acender uma luz num deserto ou numa rota faz toda a diferença, porque é um local pouco iluminado. Las Vegas é uma cidade totalmente iluminada. Então eu acender uma luz em Las Vegas não vai fazer diferença nenhuma, porque o local é iluminado. É muito trabalhado com luzes. Né? Ou então jogar uma colher de sal no mar. Eu vou fazer diferença se eu jogar uma colher de sal no mar? Não vou fazer, porque o mar é cheio de sal. Não vai ter diferença nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma. Se o meu ministério ou o meu chamado ficar restrito a 4 paredes. Era isso que Jesus quer dizer aos religiosos, né? Não basta apenas ser cristão, não basta ter apenas um título ou um cargo na igreja, né? Ser igreja é muito mais, né? De estar na igreja, ou ir para a igreja, ou cultuar a Deus na igreja. Ser cristão, ser igreja, é ser chamado para fora, né? Então não adianta eu acender uma luz em Las Vegas, não adianta eu jogar mais uma colher de sal, não vai fazer diferença nenhuma, né? Você poderia notar a diferença que há? Mais uma luz em Las Vegas ou mais uma colher de sal no mar? Você jogar? Não vai fazer diferença, né? Que resultado nós podemos esperar se eu acender uma luz em Las Vegas ou jogar uma colher de sal no mar? Não vou trazer resultado nenhum. Assim, quais seriam, né, as atitudes de sermos semelhantes ao médico, né? Que fala, que coloca uma plaquinha no seu consultório e fala assim, eu não atendo doentes. Vai adiantar alguma coisa? Eu ser formado na medicina, ter o meu CRM, ser médico e falar assim, eu não atendo doentes? Faria algum sentido? Não faria sentido nenhum. Ou um dentista, eu não atendo pessoas com cárie. Faria algum sentido eu ser dentista? Não teria sentido nenhum o título de dentista, o título de médico. Assim é ser igreja. Não faz sentido eu ter meu ministério, né, o meu chamado preso dentro de 4 paredes, dentro da igreja. Eu só faço a obra dentro da igreja, né? Eu só sou crente dentro da igreja. Não faz sentido, não faz diferença nenhuma, né? Imagina um veterinário falar assim, eu não trabalho com animais. Difícil, né? Esse é o veterinário e não trabalhar com animais? Seria incoerente, seria incoerência minha, né? Eu possuir qualquer ou carregar qualquer desses títulos, né? Porque o veterinário é formado para trabalhar com animais, o dentista para cuidar de todos os tipos de problema bucal, o médico problema de doente. E que valeria eu carregar o título de médico, ou de dentista, ou de veterinário? Que coerência faria se eu não exercesse? Né? Assim é ser igreja, assim é ser cristão. Que coerência faz eu ser cristão se eu não tomo atitude de cristão, se eu não faço o que um cristão deve fazer? O que adianta, que coerência teria, né? Eu dizer eu ser igreja, eu ser crente, eu ser servo de Deus, eu ser cristão, e se eu não faço aquilo que cabe ao cristão fazer, a evidenciar? Então, se somos igreja do Senhor, somos chamados para fora para levar a verdadeira mensagem do Evangelho. Precisamos levar a verdadeira mensagem. Precisamos ser a mensagem de Deus. Né? Precisamos ser uma carta aberta, né? Escrita com os dedos de Deus em tábuas de carne. E por último, eu quero falar do bom samaritano.
a diferença do bom samaritano, que ele viu no ferido, né, uma oportunidade de aumentar o seu amor, a sua fé e a sua devoção, né? Investiu tempo, dinheiro, seus próprios bens e ainda comprometeu-se em cuidar dele. Para ele, para o bom samaritano, né, o homem ferido era um ser humano digno de cuidado e de amor, né? Versos 33 a 36 ao qual lemos. Vemos que o samaritano, né, tinha práticas religiosas muito diferentes dos intérpretes da lei, né, e do sacerdote e do levita. Vimos o seu comprometimento, né, o seu modelo a ser seguido, pois ele revelou o maior mandamento deixado pelo Eterno de Israel, né, que é o seu amor e comprometimento ao próximo. Vimos que Paulo ele resume toda a lei em uma só palavra, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? O amor e o comprometimento são características daquele que encarna o seu chamado. Né? Jesus não deixou a ordem de ir. Então, o que nós podemos esperar? Nós não podemos esperar que os feridos venham a nós, mas nós temos que ir até eles. Por isso que Jesus diz, ide e pregai o Evangelho. É ir e não ficar, não esperar. Né? Procedendo de conformidade com a atitude do bom samaritano. Né? O ministério não é um degrau que se sobe. Né? O ministério não é um degrau que se sobe. Não é um chamado a ser livre. Mas o ministério é um degrau que se desce. É um chamado a servir. Né? Jesus diz, aquele que quer ser grande, aquele que quer ser mestre, que sirva a todos. Então, ministério não é degrau que se sobe, é degrau que se desce. O chamado não é para liderar, é para servir. E Jesus disse, se vós quer ser líder, servir a todos. Né? Isso é o mínimo que nós podemos fazer para Deus. Servir ao nosso próximo, ao nosso semelhante, servir à nossa sociedade, servir aos todos que estão ao nosso redor, evidenciando o amor a Deus, evidenciando a presença de Deus em nossas vidas. Que nós somos diferentes, como disse Malaquias, né? Eis a diferença do que serve e do que não serve. O que faz a vontade de Deus e o que não faz a vontade de Deus. Nós vamos ver, nós vamos enxergar com os olhos a diferença do que serve e do que não serve. Né? Pois melhores coisas do que esta, né, o Senhor tem para nos oferecer, e Ele nos ofereceu sem cobrar nenhum centavo por isso. Né? Foi totalmente de graça. Ele obteve a salvação para todos, né? Gratuitamente, para compartilharmos uns com os outros, nos dá um filho, um amigo, um bom pastor, né? Uma boa saúde, um sol para nos aquecer, uma luz para nos iluminar, nos guiar, né? Água potável, estações do ano, né? Inúmeras outras coisas, né? A gente vê o resplandecer da glória de Deus nessa natureza, nesse mundo criado. Tudo isso nos deu sem olhar cor, raça, condição financeira, né, etc. E que possamos, como discípulos de Jesus, né, termos a palavra de Deus em nossos corações, em nossas mentes, em nossa boca, atada entre os nossos olhos, né, como diz a Escritura, em nossas mãos, né. Assim demonstraremos nosso amor a Deus, conhecendo e praticando, né, a sua palavra, né, em obediência aos seus mandamentos, amando sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, como reflete essa parábola do bom samaritano, né, que se resume toda a Bíblia. Que Deus em Cristo possa estar abençoando a cada um nesse final de tarde, que possamos refletir nessa parábola, que possamos compreender melhor, né, a vontade de Deus para as nossas vidas. Desde já eu quero agradecer nessa oportunidade, que Deus possa estar abençoando a cada um, né?
quero fazer um minutinho de oração, agradecendo essa oportunidade que Deus em Cristo me concedeu, que possa meditar nessa palavra. Deus amado, Deus querido, obrigado, ó Pai, por este momento, ó Pai, que o Senhor nos concede de refletir na Tua palavra. Que a cada dia o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, a amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ó Deus, para que possamos refletir a Tua presença e a Tua glória em nossas vidas. Que os outros possam ver em nós a Tua presença, a Tua pessoa, para o louvor da Tua glória. Assim eu lhe clamo em nome de Jesus. Amém. De volta, são 18 horas e 44 minutos, 18h44. Muito. Não é boa tarde, já demos boa tarde, né? É boa noite agora. É, boa tarde e noite, né? É. Mas, com alegria e satisfação, estamos recebendo aqui, mais uma vez, o evangelista Jean, ok? Ele que estava agendado, Sebastião, outra vez, mas houve um compromisso, e nesse compromisso ele não pôde estar, então nós reagendamos ele para que ele possa estar conosco novamente. Eu só queria deixar eu não disse, né, um adendo que o irmão falou, alguns exemplos que o irmão estava falando sobre exatamente os profissionais. Está falando da igreja, né, e todos os profissionais. Mas no pleno século XXI, nós sabemos que existem profissionais, mas eles estudam, eles se formam, mas eles estão deixando de lado. Eles estão querendo pegar só o filé mignon. Existem consultórios odontológicos que não faz mais. Cara, eu não atendo, eu só faço implante. E a pessoa se formou. Existem médicos que estudam todas as especialidades, eles só fazem só coisa assim. Existe. A palavra de Deus não pode existir dessa forma, que está errado. Mas nos profissionais de área, né, professor? O pastor falava do sentido das coisas. Exatamente, desse sentido. Então existem os profissionais. Eles, tem lá, a história do doutor, eu quero arrancar um dente, doutor, não faço extração. Ele aprendeu a fazer extração. Mas ele se especializou de uma forma que ele está tirando esses detalhes e se especializando em coisas mais, e até mesmo em termos mais numerosos. Existe. A palavra de Deus não pode existir. Como crente, né? Não pode só estar dentro da igreja, tem que fazer a obra, exatamente, de evangelização e tudo. Ele justifica, ele está ser um bom cristão. Mas o termo duplo profissional existe. Nós que vivemos o dia a dia da vida, nós sabemos. Hoje, poucos dentistas se faz prótese. Porque eles estão se especializando em outras especialidades. Clínica médica e vários profissionais. No sentido, Sebastião, realmente dá para entender. Em termos, como você deu um exemplo, pegou assim como um exemplo, né? No século XXI existem esses profissionais. Agora, com a palavra de Deus não pode existir esse tipo de coisa, porque ele não justifica a palavra de Deus. Eu acompanhei no raciocínio do irmão no estudo que ele estava fazendo, Sebastião. Tipo assim, se diz que é um servo de Deus, é um mensageiro. Exatamente. Né, tem que responder por isso, né? Tipo assim, não, eu sou um mensageiro, mas eu só prego na igreja, eu não vou sair para pregar. Assim, digamos assim, né? Quer dizer, não justifica, mas na área profissional existem profissionais que fogem daquilo que ele aprendeu. Se eu pegar o exemplo, a Rádio Popular, vamos pegar esse exemplo, a Rádio Popular, nós tem ainda, nós estamos já no tempo já. A Rádio Popular é uma rádio. Que faz anúncios de documento perdido? Não. Mas que rádio é essa? Comunitária que tem que dar informação para o povo. Igualzinho falar informação aqui, que tem uma pessoa, está entendendo, que está doente lá em Linhares, certo? E a irmã dessa pessoa que está doente em Linhares mora no Planalto Serrano, mas a irmã não sabe o endereço. Qual é o papel da rádio? Atenção, está entendendo, Rosilane e tal, da Oliveira, a sua irmã que está doente lá em Linhares quer entrar em contato com você. Nós estamos dando uma informação. E justificando que a rádio ela é comunitária de utilidade pública para as pessoas que precisam. O crente também ele tem que justificar que ele é crente, não só dentro da igreja, mas fazer a obra fora.
O médico ele tem que atender, não só consultório, tem alguém passando mal na rua, ele tem que, pô, tá passando socorro, eu vou ver a pressão, eu vou ver o pulso aqui, tá entendendo? Mas às vezes tem muitos que não fazem. Doutor, eu cheguei agora, não, meu horário já acabou. É diferente. 18 horas e 48 minutos, nós vamos estar fazendo a rede popular de rádio, ok? E se Deus quiser, assim, segunda-feira, vamos estar de volta com mais um programa falando de Jesus, com certeza com a presença do pastor Ralph, lá de Chapadão, ok? Próximo de Putiri, você conhece Putiri, pastor? O pastor meu, você conhece? Conhece então. Então, nosso pastor Ralph, ele vai estar aqui da igreja Encontro com Deus nesta segunda-feira, a partir das 18 horas, para trazer mais uma rica palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração e com certeza para nós aprendermos muito mais, certo? Cada vez mais nós vamos aprender que realmente a palavra de Deus não tem que ficar só dentro da igreja. Tem que ser usada através da rádio, tem que ser usada através da televisão, através do jornal, através de qualquer meio de comunicação para as pessoas chegarem, para justificar isso, certo? Edmar Barbosa, um abraço para você, um bom final de semana para você e sua família, mas eu quero deixar um último recado, hein? Eu estava falando, mas estava dando um recado, velho. Eu estava conversando, exemplo, mas é um recado. Atenção, Rosilene de Oliveira Soares, a sua irmã, ela que mora em Linhares, ela se encontra enferma e está precisando urgentemente de falar com você. Estão tentando te encontrar, nós sabemos que você é moradora do bairro de Planalto Serrano, nós só não sabemos a rua e nem o bloco. Então, se você conhece a Rosilene de Oliveira Soares, pede a ela para entrar em contato com seus familiares em Linhares, que uma das suas irmãs está doente e está precisando de falar com você. Esse é o serviço da rádio. Certo, Sebastião? Então, a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Você que está pelo sistema de rádio via cabo, a você que está nos acompanhando pelo sistema online, a você que está nos acompanhando pela web TV, aquele abraço, um ótimo final de semana. Amanhã, se Deus quiser, o programa Falando de Jesus volta para encontro com você na igreja Templo de Deus, na igreja Batista, na igreja Manancial, na igreja, em todas as igrejas amanhã. O programa Falando de Jesus não vai ser transmitido pela Rádio Popular, vai ser transmitido para todas as igrejas do mundo, onde existe exatamente a verdadeira Palavra de Deus. A todos vocês, uma ótima... Agora já faz noite, né, Sebastião? Então, um ótimo resto de sábado e um bom final de semana, sempre na paz, sempre no amor. Corpo meu sinal. Sempre na paz, sempre no amor e com certeza sempre na presença daquele que justifica eu estar aqui e também a você que está aí, a todos vocês. Então, um ótimo fim de semana. Até segunda, se Deus assim permitir. Certo, Sebastião? Certo. Algum recado, Sebastião? Não, tudo bem. Não? Então, o Sebastião falou. O Sebastião tem novidade para nós, hein? Ele não quis falar não, mas depois eu vou conversar com ele. A você, pode desligar, Sebastião? Pode, Nosso sim. diretor, viu? Então, a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus permitir. Esse meu Deus.